Pedrinho não joga mais pelo Corinthians? No vídeo de hoje do canal do Nicola respondo a essa pergunta, conto também a situação de Gustavo Scarpa, que tem sido muito mais reserva do que titular no Palmeiras e está à venda. Palmeiras busca interessados. Quero te falar também sobre Miguel, o meio atacante de só 16 anos de idade do Fluminense, que interessa a 2 clubes ingleses. E para fechar, qual é a possibilidade de Lucas Veríssimo, zagueiro do Santos, ir jogar no Atlético Mineiro? Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Espero que você assista o vídeo até o fim e se gostar, curta, se inscreva no canal e acione o sininho. Tudo isso é super importante para fazer com que o canal do Nicola continue crescendo. Quero começar esse vídeo falando sobre uma das especulações da semana de que o Lucas Veríssimo pode trocar o Santos pelo Atlético Mineiro a pedido de Jorge Sampaoli. É bom que a diretoria do Atlético comece a se acostumar com um jeitinho Sampaoli de ser. O cara pede absolutamente todo mundo. Um dos nomes indicados foi do zagueiro com quem ele trabalhou até dezembro do ano passado. Antes de gravar o vídeo, conversei com um representante do Lucas Veríssimo para saber qual que era a possibilidade de o Veríssimo trocar o peixe pelo Atlético Mineiro. E a resposta foi chance zero. Foi dessa maneira, de forma bem clara, que o representante do Veríssimo descartou qualquer possibilidade de negociação com o Atlético. E nem dá para dizer que o Veríssimo seria o culpado por essa história. Embora o Veríssimo prefira jogar no futebol europeu, ele tem essa vontade já há bastante tempo. Há a compreensão por parte de quem representa o zagueiro santista de que o Peixe não venderia o jogador para outro clube brasileiro. Até porque o Santos, nas últimas janelas de transferência, já recusou propostas bem altas pelo Lucas Veríssimo. Vou trazer algumas dessas propostas recusadas. Spartak Moscou da Rússia, Torino da Itália, Nantes da França, além do Mônaco, também do futebol francês. O Mônaco foi o último a fazer proposta na janela de transferências do mês de janeiro. Chegou a oferecer 7,5 milhões de euros, o Santos nem quis conversa. A ideia do presidente Pérez é vender o Lucas Veríssimo por não menos do que 12 milhões de euros, valor estratosférico para um zagueiro. Mas, diante dessa realidade, é bem difícil mesmo. Concordo com a avaliação do representante do Veríssimo de que exista qualquer possibilidade de negociação entre Santos e Atlético Mineiro. Vale lembrar que o Peixe tem 75% dos direitos econômicos do Veríssimo e outros 4 agentes dividem 25% dos direitos. O contrato vai até dezembro de 2022 e o Sampaoli vai ter de pedir outro zagueiro para reforçar o Galo. O Veríssimo dificilmente sai. Quero falar agora sobre Miguel, meio atacante de só 16 anos de idade, uma das grandes promessas do futebol brasileiro, jogador do Fluminense. Nos últimos dias, o jornal espanhol AS afirmou que Tottenham e Arsenal monitoram o jogador, mais do que monitoram, pensam na contratação do atleta. O Arsenal, inclusive, mandou um representante para o Brasil para acompanhar o Miguel de perto, jogando e também para conhecer seus familiares, para conhecer um pouquinho do estilo de vida do Miguel fora das 4 linhas. O Arsenal é um clube bastante conhecido por mapear grandes promessas do futebol mundial, para fazer algo parecido com o que fez com o Martinelli, atacante que saiu do Ituano na temporada passada para jogar no gigante inglês. Ainda não há propostas oficiais, o que eu posso te contar é que o contrato do Miguel com o Fluminense prevê uma multa de 35 milhões de euros, não que seja necessário pagar esses 35 milhões de euros para tirá-lo do Fluminense, embora o Flu prometa dificultar a saída dele, pedindo o máximo possível. 90% dos direitos econômicos pertencem ao Fluminense, 10% são do jogador e esses 10% foram cedidos no ano passado, quando da renovação do contrato. Naquele momento o PSG queria muito contar com o jogador e o Miguel pressionou o Fluminense, que acabou aceitando repassar 10% dos direitos econômicos. Aproveitando que estou falando do Fluminense, fazia tempo que eu não falava nada sobre o Flu aqui no canal, quero dar detalhes sobre a situação financeira do Fluminense. Bem melhor, por exemplo, do que a de Botafogo e Vasco, seus rivais no Rio de Janeiro. O Fluminense já pagou 80% dos salários em carteira do mês de janeiro. 50% haviam sido pagos no fim de fevereiro e na última quinta-feira, quinto dia útil do mês de março, foi feito o pagamento de mais 30% da carteira, restam 20% da carteira e, de acordo com o presidente Mário Bittencourt, essa grana deve cair nas contas dos atletas na próxima segunda-feira. Restaria então o mês de fevereiro, que já venceu, além dos direitos de imagem. Tem sido uma preocupação da diretoria do Fluminense não deixar que 2 meses se acumulem, para evitar a irritação dos atletas. O Fluminense que convive com salários atrasados há bastante tempo. Quero falar agora sobre a situação de Gustavo Scarpa no Palmeiras, uma das mais esquisitas do atual elenco. O cara custou bastante dinheiro, foram 6 milhões de euros somente de luvas,
que depois acabaram sendo repassadas, um pequeno percentual dessa grana acabou sendo repassado para o Fluminense para evitar aquela disputa jurídica. Tem também um salário extremamente alto, na casa dos R$700 mil por mês, mas apesar de todo esse investimento, Gustavo Scarpa tem espaço muito pequeno no atual elenco do Palmeiras. Ele só fez 2 partidas no ano, um golzinho marcado. Aí você pode falar que ele jogou pouco, porque no começo da temporada tinha uma negociação com o Almeria. Verdade, ele ficou de fora de boa parte da pré-temporada e dos primeiros jogos por conta dessa questão. Mas, recentemente, ele tem ficado muito mais no banco de reservas do que jogado. Sua última partida com a camisa do Palmeiras foi no dia 2 de fevereiro, ou seja, lá se vão mais de um mês sem que ele jogue. Essa partida contra o Red Bull Bragantino, 20 minutos da partida contra o Red Bull Bragantino, já havia jogado outros 56 minutos na rodada anterior contra o Oeste, quando ele marcou gol. Desde então, o Scarpa ou vai para o banco de reservas e não entra, ou nem é relacionado. Foram 5 jogos consecutivos em que ele foi para o banco e o Vanderlei Luxemburgo decidiu não utilizar. E é importante contar para vocês que desde o ano passado, quando o Alexandre Matos e o Mano Menezes comandavam o Palmeiras, desde aquela época já havia se identificado a necessidade de vender o Scarpa. O Palmeiras não ficaria com o jogador. Houve uma mudança tanto na diretoria quanto na comissão técnica e o Scarpa pensou que poderia ter alguma chance diferente. Mas a diretoria do Palmeiras, o presidente Maurício Gagliotti, manteve a ideia de negociar o jogador. Ele só não foi para o Almeria da segunda divisão da Espanha porque o Palmeiras não confiou na garantia bancária apresentada pelo clube espanhol. Era uma garantia sem sustentação, foi isso que eu ouvi de um membro da diretoria alviverde. Diante do não acerto, o Scarpa foi reincorporado, mas definitivamente não consegue empolgar o técnico Vanderlei Luxemburgo, que tem escalado o Lucas Lima, ou melhor, vinha escalando o Lucas Lima como titular. O Lucas Lima acabou perdendo espaço, ele testou o Rafael Veiga, também não gostou do Veiga, e agora a mais nova tentativa do Luxa é de utilizar o Dudu na região central do campo como meio armador, ou seja, hoje o Scarpa está atrás do Dudu, do Lucas Lima e do Rafael Veiga. A grande pergunta é o que fazer com o Gustavo Scarpa, levando em consideração que somente clubes do exterior teriam capacidade financeira para comprar, para pagar aquilo que o Palmeiras quer. Emprestá-lo nesse momento para um time brasileiro pode até acontecer, desde que o time aceite pagar os R$700 mil por mês de salário que ganha o Gustavo Scarpa. Poucos clubes no Brasil têm essa capacidade financeira. Então a grande verdade é que o Gustavo Scarpa, que foi contratado para ser titular absoluto e uma das esperanças do torcedor alviverde, acabou se tornando um mico recentemente. Quero fechar o vídeo falando sobre Pedrinho, que embarca nesse sábado para Lisboa para passar pelos últimos exames e assinar um contrato de 5 anos com o Benfica. E a notícia importante é, será que o Pedrinho pode não jogar mais pelo Timão? Conversei com o presidente André Sanches e também com o Will Dantas, que é o representante legal do Pedrinho, para entender o que eles pensam sobre essa história. E os dois admitem que essa possibilidade é real e quem vai dar a palavra final será o presidente do Benfica, o Luiz Felipe Vieira. Se ele decidir por não liberar o Pedrinho, é provável que o Pedrinho nem jogue mais pelo Corinthians, tenha feito sua despedida na partida contra o Santo André na semana passada, aquele empate 1-1 na Arena em Itaquera. De qualquer maneira, segundo o André Sanches, ainda há esperança. Ele me disse a seguinte frase, abre aspas, tem chance de ele não ficar mais no Corinthians, sim, mas ainda acho que ele joga, fecha aspas. Então o presidente André Sanches ainda tem esperança de contar com o Pedrinho até a metade do ano. Já o Will Dantas, o empresário do jogador, cogita sim a possibilidade de ele nem voltar mais, de ficar por lá. Isso porque desde o começo das tratativas, o pessoal do Benfica cogitava essa alternativa dele ficar, ainda que não possa jogar, até o mês de julho, para que se adapte ao futebol português, para que conheça seus novos companheiros e possa ter um papel de protagonista já a partir de agosto, quando as competições europeias e o campeonato português tiverem reiniciado. Então, a gente vai ter que aguardar cenas dos próximos capítulos. A palavra final será do presidente do Benfica, do Luiz Felipe Vieira, para a gente saber se o Pedrinho volta a jogar no Corinthians até a metade do ano ou se o Corinthians já se despede de seu jogador de 21 anos de idade, sem que ele tenha conseguido brilhar como gostaria. O Pedrinho nunca escondeu que queria dar um título importante, como por exemplo de Libertadores, antes de se despedir do Corinthians. Bom pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês, espero que tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui, é importante que o like seja dado para que o canal continue crescendo. Outra coisa muito importante, que você se inscreva no canal e acione o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live.
Outro dia estava vendo as estatísticas do canal do Nicola e quase 51% das pessoas que assistem ao canal não são inscritas. Então não fica fora dessa, não me dá esse moral se inscrevendo. Aproveita e me segue lá no Instagram, no @JorgeNicola. E para fechar, use o espaço para comentários para deixar sua opinião sobre o vídeo e para deixar sugestões de vídeos que você gostaria de ver aqui no canal do Nicola. Beleza? A gente se vê em breve. Tchau, tchau!